Pessoal, tudo beleza? Bom, no nosso curso, né, tinha ficado eu passar para vocês a resolução da questão da paginação, né, que não tinha dado certo na categoria. Estão vendo aqui, eu estou no category, né? A gente tinha conseguido fazer a paginação funcionar numa página estática, né, mas não tinha dado certo na nossa categoria e eu fiquei devendo isso para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa de todas que aconteceu foi o seguinte: no nosso material de apoio tem dois loops, certo? Tem o loop mais complexo, que é esse aqui que a gente usou na home, que a gente limitou a 3 posts na home, né? E tinha um loop mais simples, certo? A gente usou na single e usou nas pages estáticas também. O que acontece é que na category a gente também tem que usar o loop simples, e na aula, por distração minha, por não lembrar mesmo, porque até como eu comentei com vocês, é muita coisa, né, fazer um site. Então, às vezes a gente acaba se confundindo mesmo. Então, na category, a gente tem que usar o loop simples também, tá? A gente usa esse loop mais complexo aqui, só quando a gente quer passar uns parâmetros muito específicos, né? E nas páginas estáticas, onde a gente quer carregar a lista de posts. Se a página estática for para carregar só um conteúdo simples, igual a nossa página sobre e a nossa página contato, aí a gente usa o loop simples mesmo na página estática. Agora, se a página estática for carregar a lista de posts, aí você usa o loop mais complexo na página estática, ok? Mas na category, a gente usa o loop simples, e foi isso que eu passei errado para vocês na aula. Então, o que, que eu fiz? Eu simplesmente substituí o loop complexo que estava aqui, né? A gente tinha colocado aí esse loop, né? Então, eu vim aqui na category, substituí pelo loop simples aqui, fechei aqui embaixo, né? E a linha que chama o nosso paginação do plugin, do PageNav, ela é desse jeito aqui, né? Ops, na home não tem. Bom, ela é um pouquinho mais complexa aqui dentro. Ela chama a query, né? Então, ela tá my query e ela tá um parâmetro aqui que eu não lembro o que que é e tal. E, na verdade, ela vai ser assim, simplesinha. Não precisa chamar a query, porque a gente não escreveu ela aqui em cima, né? Então, não precisa relacionar, né? Então, colocar a paginação com o loop simples é dessa forma que a gente faz, tá? Só chama aqui a linhazinha do plugin mesmo, tal, dentro da div da paginação, tudo certinho, beleza? Então a primeira coisa que eu fiz foi essa, beleza, salvei e tal. Aí o que que acontece? A outra coisa que eu fiz, eu fui lá no painel administrativo, aqui está escondido o menu, tá? Mas eu já sei o link de cabeça, então eu já vou direto lá. Então eu fui em Options, Reading, né, leitura, no menu leitura. E aí aqui no menu leitura tava assim, ó, tava 10 e 10, certo? Que é o que já vem padrão. Eu não sei se, como eu tenho só 2 posts cadastrados até agora, eu estava testando só com 2 mesmo, o que que eu tive que fazer? Quando a gente usa o loop simples, a gente não passa esse parâmetro aqui, ó, de posts per page, tá vendo? Que a gente fez na home. Na index, né, na home index, a gente passou 3 posts, beleza, a gente passou esse parâmetro para ele com esse loop mais complexo aqui. Só que no loop simples a gente não passa esse parâmetro. Então o que, que acontece? A maioria de vocês pode estar com 10 posts aqui e pode ser que mesmo que vocês tenham 11 posts cadastrados, a paginação não funcione até que vocês venham aqui, ó, e cliquem em salvar alterações. Não sei se vocês se lembram que eu disse para vocês que muitas coisas o banco de dados do WordPress, se você muda aqui no arquivo, por exemplo, a gente vai tirar o loop complexo e colocar o loop simples, certo? Se a gente vem aqui e faz isso, o WordPress ainda não entendeu de onde que é para ele puxar os parâmetros. Lá no banco de dados, ele ainda vai continuar puxando os parâmetros desse loop mais complexo, que é onde tinha o posts per page e tudo mais. Então, para a gente resetar o banco de dados, falar para ele, olha, não, eu mudei lá o loop, agora você vai puxar... E aí, então, explicando isso então, e aí quando a gente adiciona o loop simples, aí, como não tem o parâmetro post per page, ele puxa do que está padrão aqui no painel, tá?
Só que para ele começar a fazer isso, para registrar isso no banco de dados, já que a gente mudou o loop lá no arquivo, a gente tem que vir aqui, ó, e dar um salvar alterações. Eu vou voltar o meu aqui para 1, porque eu tenho só 2 posts. Se eu não fizer isso, ele não vai gerar a paginação, tá? Mas de vocês que já tem mais de 10 aí, vocês podem deixar 10 ou colocar o número que vocês quiserem de posts por página aí. Beleza. Vem aqui então e salva, tá? Aqui tem umas opções, mas que a gente não vai, o nosso template que a gente fez, ele é básico, então ele não chega a usar isso aqui, tá? É só vir aqui mesmo e mudar. As páginas do blog mostram no máximo um post, no meu caso, né? Que eu só tenho 2 cadastrados. Ah, outro detalhe, isso aqui é um plugin que eu instalei de teste, tá? Então não se importem com isso aqui, eu estava testando outras coisas aqui e tal. Nesse template de vocês não vai ter esse menu aqui, não se preocupem com isso, tá? Então beleza, aí vim aqui e salvei. Ok, a partir de agora, o que acontece? Já está funcionando, ó, eu estou aqui, ó, eu criei 2 categorias, né? Tem 2, deixa eu ir nos posts, né? Ó, todos os posts, tá? Então eu tenho 2 posts, tá? Eu tenho a cerveja Corona, eu vou editar aqui, ó. A Corona, ela vai estar só em lager, tá? E o Olá Mundo, ele vai estar só em cervejas. Ok, então Corona em lager e Olá Mundo em cervejas. Beleza. Vou aqui no meu painel agora, no site. Então vou lá, Category Lager. Ele deve trazer para mim só Corona, certo? Beleza, só Corona. Não tem a paginação aqui. Por que não tem? Porque eu tenho um post só nessa categoria. E o meu plugin ele está setado para assim, ó, se tiver só um post, não precisa mostrar a paginação. Beleza. Eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte, vou passar o Olá Mundo para Lager também. E aí eu não vou desmarcar os cervejas, eu posso manter ele nas 2 categorias, tá? Vou colocar o Olá Mundo na Lager, atualizar. E aí eu tô na categoria Lager aqui ainda, ó, vou só atualizar agora, e aí ele já gerou a paginação para mim, né? E aí se eu for para a página 2, ele vai mostrar o Olá Mundo. Por que que o meu tá assim? Porque eu setei lá no painel só um post por página. De vocês vai ser 10, então vai mostrar os 10 primeiros aqui na página 1. Aí depois na página 1 vai mostrar o excedente disso. Beleza. Como eu testei na minha categoria Lager, eu vou testar nas cervejas, só para vocês verem que realmente está funcionando. Então, ó, só o meu Olá Mundo está nas cervejas, tá? Então eu vou só trocar aqui, ó, Category Cervejas. E aí ele mostra para mim só o Olá Mundo e não mostrou a paginação porque só tem esse post cadastrado no Olá Mundo, beleza? Vou adicionar Corona agora no Cervejas também. Vou lá no site, vou atualizar, ó. E aí ele já mostrou a paginação agora. Por quê? Porque eu adicionei a Corona. Por que que mudou aqui e agora está aparecendo a Corona primeiro? Tal. Porque na listagem de posts ela é o mais recente. Então nunca se esqueçam disso também, tá? Não vai confundir. Mudou, antes estava só o Olá Mundo aqui em cerveja, agora está mostrando só a Corona aqui. Porque ela é o post mais recente e eu configurei um só por página. Se eu for para a página 2, está aqui o Olá Mundo. Beleza? Então, pessoal, basicamente, em resumo, foi assim que eu resolvi, tá? Eu vim aqui no nosso category, eu troquei o nosso loop complexo pelo loop simples, tá? E a linha que chama o PageNav é um pouquinho mais simples, não existe nenhum parâmetro aqui dentro da função. E tá, isso é uma coisa que eu tinha para falar para vocês, como eu resolvi a paginação, certo? Outra coisinha que eu fiz, básica, aqui no nosso template, é o seguinte. Na nossa aula, ficou faltando a gente fazer o page, tá? Lembra que eu falei para vocês que existe um arquivo, assim como o category, que ele é um arquivo genérico, né? Ou seja, todas as categorias vão usar ele. Quando a gente cria uma página estática, igual a gente fez com a sobre, por exemplo, deixa eu abrir as duas aqui, ó. Então essa aqui é a nossa sobre. Quando a gente cria uma página estática e define o template name dela, beleza, tranquilo. Mas aí o que acontece? Nosso cliente vem aqui no painel, ou a gente mesmo, né, quando a gente estiver desenvolvendo, vem aqui todas as páginas, ou melhor, adicionar nova, né? E quando a gente vai adicionar nova, a gente escolhe o modelo. Eu quero um modelo que seja o modelo da sobre. E aí, beleza, essa página vai assumir essa formatação. Mas e quando eu quiser adicionar uma página
sem puxar modelo nenhum. Ou se eu fizer isso sem querer, ou se eu instalar um plugin que faz isso para mim, como é o caso desse plugin aqui que eu instalei, ó, ele cria páginas aleatórias. Eu não tenho como, dentro do menu do plugin, definir o modelo de página. Eu não tenho como. Ele vai criar uma página para mim a partir do quê? A partir do meu modelo genérico. E o meu modelo genérico sempre vai ser o page.php, tá? Então ele funciona similar ao category, ou seja, todas as categorias que eu crio vão assumir o category, a estrutura do category.php, a menos que, como eu tinha explicado em aula, eu crie category, hífen e o slug da categoria. Aí seria tipo uma espécie de template de categoria. Mas voltando aqui ao page, então todas as páginas estáticas que eu criar e que eu não definir um modelo padrão, ela vai assumir a estrutura do page. Eu coloquei uma estrutura aqui bastante simplificada e fica aí para vocês testarem e modificarem o layout e tudo mais, se vocês quiserem, aí com mais HTML aqui, né, colocando mais divs e CSS. Então a estrutura que eu fiz é muito básica, tá? Coloquei o nosso main, depois o título, um container e aí o content e pronto, acabou. Não tem nada além disso. Então, para testar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma página aqui sem escolher modelo nenhum e ela vai assumir a estrutura ali do page, tá? Vou colocar aqui, ó, página teste. Vou pegar um conteúdo aqui, qualquer, um texto, beleza, pode ser esse aqui mesmo. Então, vou colar um texto aqui. Beleza, colou o texto. Não vou escolher o modelo, ó. E aí ele vai assumir a estrutura da nossa page. Vou publicar. Beleza, foi publicado. Ver página. E aí é o que acontece. Pegou o título, igual eu tinha colocado, e simplesmente colocou o content dentro da div do container. É isso, tá? Qualquer página estática que a gente criar que não tiver sido selecionado o nosso modelo aqui, ó, vai ser assim, ela vai assumir o conteúdo dessa page, tá? E aí, isso ficou faltando no nosso curso também, tá? Mas é relativamente bastante simples, não tem muito segredo. E aí fica aí para vocês testarem também. Uma última coisa que eu também vi que ficou faltando durante o curso, que eu acabei me esquecendo, tá? É como a gente define o nosso template para ele ser instalável pelo painel do WordPress, tá? Vocês não vão conseguir fazer isso no Champ, porque quando a gente tenta instalar alguma coisa local pelo painel, ele pede lá um endereço de FTP e umas coisas, tá? Mas no online vai precisar disso aqui e eu acabei esquecendo de passar no curso, tá? Deixa eu olhar aqui, codex style.css WordPress. Vou entrar aqui nesse link. Vamos ver se está aqui. Aqui. Aqui, ó, Theme Style Sheet, que é o nosso style.css, tá? Quando a gente vai iniciar o nosso template, isso aqui realmente eu esqueci, tá? Eu deveria ter passado para vocês logo no início. Ó, tem todos esses parâmetros aqui que eles ficam dentro de um comentário, tá? Fica dentro de um comentário mesmo no nosso arquivo do style.css. E o que acontece? O WordPress, ele interpreta esses dados aqui dentro desse comentário, tá? Então eu vou copiar aqui, vou abrir o nosso style.css, ó. E aí na primeira linha, eu vou colar isso aqui. E vai ficar assim. A maioria dos templates que vocês comprarem, que vocês fizerem downloads, na verdade a maioria não, provavelmente todos, tá? Vai ter isso aqui. Essas informações são o que o WordPress usa para fazer a listagem desses templates. Caso você for colocar lá no wordpress.org, disponível para outras pessoas fazerem download do seu template gratuitamente, ou pago, né? Até, não sei como é que funciona muito bem essa questão de colocar templates para vender lá, mas, enfim, se você fosse fazer isso, ele precisa desse cabeçalho aqui no CSS, tá? E mesma coisa para esse template ser um template instalável pelo painel. Se você fizer esse template aqui sem esse pedaço de código aqui,
quando você for tentar instalar pelo painel vai dar erro. Você consegue pegar os arquivos e jogar direto na pasta lá, né? Na pasta WP Content, Themes, igual a gente fez durante o curso mesmo. Isso você consegue fazer e aí sim o template vai se instalar. Mas para instalar pelo painel, ir lá no botãozinho, clicar, escolher o arquivo no computador e fazer upload, não vai funcionar se não tiver esse bloco de código aqui. Então tá, theme name, vamos colocar aqui, ó, Loopuler. Theme URI, isso aqui seria o endereço caso a pessoa fosse poder baixar o tema, né? Tipo assim, você iria disponibilizar ele em algum lugar, ou a página do seu site apresentando o tema. E como não é o nosso caso, eu vou deletar. Autor, nesse caso aqui, ó, vou colocar Brunão. URL do autor. Aí eu poderia colocar aqui, ó, meu site, tá? Descrição. Aí você pode colocar essa descrição aqui, que provavelmente é a descrição que aparece no wordpress.org lá nos temas, tá? Aí você poderia colocar, é um tema para sites que falam sobre cerveja, ponto. Eu vou deletar a description também, tá? Versão é 1.0, porque é a primeira. A licença, é interessante vocês darem uma olhada aí, ó, nas licenças, tá? Que tem para template, para arquivos em geral, tá? Eu, sinceramente, eu não entendo muito dessas licenças, tá? Aqui, esses termos, ó, GNU, tal, versão 2 ou depois, eu realmente não entendo, eu preciso até aprender um pouco mais sobre isso. Geralmente eu deleto essas duas linhas aqui da licença, tá? Até porque eu nunca disponibilizo meus temas mesmo, então eu não preciso usar elas. Tags também é para esse tema ser identificado lá nas documentações do WordPress, tá? Então você coloca essas tags aqui e aí quando você fizer uma busca lá no site do WordPress por temas, tem como você colocar lá por cor, por palavras-chave e tudo mais, e aí o WordPress iria colocar melhor seus sites na busca lá dentro do wordpress.org, tá? E text domain é o nome do seu tema, sem espaço, sem vírgula, sem cedilha, sem nada, ou o nome que você quiser colocar também, né? Se for o caso. Isso que muitas vezes é utilizado por plugins, tá? Por exemplo, um plugin que de multilingual, tá? Ele vai, em algum momento lá, ele vai precisar desse nome aqui do text domain, tá? Para ele identificar o seu site lá no painel do plugin. Eu tô citando esse exemplo de um plugin de multilingual porque já aconteceu comigo. Eu tive que vir aqui e colocar o text domain, tá? Inclusive foi no nosso próprio site da Duplamente. E aqui é uma mensagem, tá? Que você pode colocar aqui para qualquer outra pessoa que fizer um download, um desenvolvedor e tal, né? Beleza, então geralmente eu deixo isso aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, né? Vai ser Loopuler. Até ficou errado aqui no de cima. Vamos lá. Beleza, então no final das contas, ó, é isso aqui que a gente precisa colocar no início aqui do nosso tema, tá? A gente coloca isso aqui no início do tema e aí esse tema vai ficar pronto para ser instalável pelo painel do WordPress ou para ser listado aqui no wordpress.org. Deixa eu ver se tem aqui, Themes. Quando a gente vem aqui, ó, tá vendo que ele tem aqui pra gente vários temas disponíveis? Isso aqui, ó, aquelas informações que a gente preenche aqui no nosso CSS é que vão ajudar na filtragem aqui dentro do wordpress.org. E você pode, eu nunca fiz isso, tá? Mas você pode colocar o seu tema aqui disponível para outras pessoas fazerem download e tudo mais. E aí, essas filtragens aqui, ó Blue. E aí todo mundo colocou a tag Blue, já ajuda aqui, ó, a encontrar, tá vendo? Só sites na cor azul e tudo mais. Então beleza, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês na finalização do nosso site é isso. Peço desculpa pelos ruídos aqui no final, que eu tenho um gatinho ali que tá fazendo esses barulhos na caixinha de areia dele. E é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Fique à vontade aí. Valeu, um abraço e bom trabalho aí para vocês agora, hein? Vamos fazer site, gente. Falou!